Seleções naturais na fase da adolescência. Mães e pais às vezes ficam horrorizados com tantos tipos de escolhas divergentes de sua família. O filho escolhe roupas, apetrechos, acessórios, amigos, músicas, estilos variados que parece que de repente surge assim, de onde? Sei lá, de onde? Do nada surgiu uma novidade nessa casa e por entrar no processo da adolescência, esse processo da juventude, mães e pais muitas vezes ficam até que descabelados e pedem help, socorro. Eu não sei de onde saiu essa ideia, essa curiosidade, essa forma de gostar dessas coisas tão diferentes. E mãe e pai não tinham ainda apresentado ao filho. Eu vou falar sobre essas escolhas, essas seleções naturais que vão acontecendo durante o processo jovem da vida. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga engajada nessa missão com pais e mães. Entrar no mundo jovem E entender principalmente essas seleções naturais que vão acontecendo nesse processo jovem da vida. E também sem perder a autoridade de pai e de mãe. Um dos receios, das incertezas de pai e mãe. Nossa, então se eu entrar no mundo do meu filho, ser parte de alguma coisa, esse mundo jovem do meu filho, vou perder a minha autoridade, vou perder aquela firmeza, meu filho, minha filha não vai me enxergar como autoridade da sua vida. Medo e engano dos pais. Quando pais e mães estão engajados no mundo jovem do filho, a aproximação acontece e não o afastamento tão temido, e sim aquela aproximação, aquela intimidade. É possível estar no mundo jovem do filho e ter compreensão, conhecimento do que está acontecendo nesse tempo, nessa temporada nova, nessa faixa etária tão diferenciada da vida de um filho. Então essa é a minha empreitada com muitos pais e mães. E se você está me conhecendo agora ou já sabe, curte esse vídeo, compartilhe com o maior número de pais e mães que você conhecer. Você vai estar abençoando outras vidas, levando conhecimento para outros pais, outras mães. Se inscreve nos meus canais, no YouTube, Facebook, Instagram, porque sempre há um conteúdo, um conhecimento novo para você, para lhe ajudar nessa missão de Ser mãe, pai, diamantes que vão lapidar o outro diamante da casa. Então, pais e mães são diamantes que lapidam diamante, você sempre me ouve falar isso. Estar engajado nos meus canais vai lhe ajudar a aumentar esse nível aí de conhecimento a respeito de tantas novidades que vão surgindo durante a juventude. E aqui nesse momento já iniciei falando sobre o assunto que vou tratar agora, sobre seleções naturais na adolescência. Certo dia, uns dias anteriores aqui, uma mãe me aborda dizendo: nossa, meu filho está passando por dificuldades na relação com os amigos, dificuldades nas escolhas de roupas, uma situação tão divergente. Eu não ensinei essas coisas para o meu filho. Vejo meu filho sofrer, escolhe uma roupa, não está bom, escolhe a outra, não se vê bonito. Com os amigos as coisas não estão indo bem. Se sente preterido, deixado de lado, excluído, às vezes apresenta um amigo para o outro, fica excluído. O que está acontecendo? O filho sofre. Então, quantas coisas vão surgindo nessa temporada, principalmente no princípio da adolescência, da juventude de seu filho, porque esse processo da adolescência inicia na puberdade, ao final do período de infância, lá nos 10 anos de idade. Então, um tipo de repertório aos 10 anos, nessa saída do mundo infantil e entrada nesse mundo jovem, com a pré-adolescência já aos 11 anos, 12 anos. E nesse momento, o filho jovem que está entrando, principiante da fase da adolescência, da fase jovem da vida, começa a emitir algumas opiniões, conhecer alguns assuntos variados, traz para sua casa um repertório tão diferenciado de cores, de roupas, de músicas, tipos de games, alguns tipos de amigos diferenciados que o pai e a mãe não entende muito bem de que maneira são esses novos colegas, amigos do filho, onde é que encontrou essa galera aí, em que lugar. Então, o pai e a mãe muitas vezes fica, desgovernado, não sabe de onde saiu tanta coisa. Eu quero dizer que nesse momento é muito importante pai e mãe estarem primeiramente
engajados com seu filho, entrar no mundo jovem de seu filho, ter a compreensão do que está se passando, qual é a necessidade real que acontece com aquele filho. Se ele está modificando o repertório de música, estilos, de roupas, estilos musicais também, provavelmente ele já está sim emitindo suas opiniões, suas críticas, a personalidade já não está tão infantil mais, ele já tem suas crenças, suas convicções que já vem surgindo numa outra intensidade e muitas novidades, curiosidades, transformações vão acontecendo nessa idade. E pais e mães ficam desesperados porque por não entenderem que tipos de transformações são essas, porque essas coisas novas surgem muitas vezes dentro de sua casa. O filho Outro dia não falava certas palavras, agora já fala gírias. Outro dia quis colocar um piercing e fica aquela situação toda, não sabe se pode, não pode, se é bom ou não é bom. Se isso vai prejudicar ou não vai prejudicar o filho, o que fazer nesse momento? É muito importante pais e mães que são os diamantes de uma casa se acalmarem com isso, porque da mesma forma que um dia o filho nasceu, foi bebezinho, entrou no mundo infantil, começou a engatinhar, andar, mexer nas coisas, explorar ambiente, explorar palavras, contextos de vida, na juventude não vai ser diferente. Ele também vai explorar palavras, contextos, pessoas, lugares, só que não mais com aquele norte tão 100% só de seus pais. E aí que entra um grande perigo. Porque o pai e a mãe pensam que o filho já está pronto, porque agora é adolescente. Agora já entrou mesmo na fase da adolescência, já tem seus 13, 14 anos e o filho já sabe se virar sozinho. Realmente, e o filho aos 13, 14 anos principalmente, já sabe, aliás, deve já saber sobre muitas coisas. Isso porque já deve ter tido durante a infância muitos tipos de orientações, aprendizados que permitem já estar com uma bagagem bem maior nessa fase da adolescência. Então já sabe se resolverem algumas coisas sozinho, não precisa daqueles básicos cuidados fisiológicos, principalmente, cuidados mais de princípio de vida. Esse jovem já sabe se virar em muitas coisas, mas por estar explorando ambientes, com muitas novidades, curiosidades e junto com tudo isso, transformações corporais, afetivas, lapidação de personalidade e tantas novidades que de repente se abrem aos olhos desse jovem, aí sim que o pai e a mãe devem estar mais ainda engajado com esse filho, porém não mais no formato infantil, e sim no formato jovem. Porque a partir do momento que os pais e mães começam a compreender que há necessidade sim de andar ainda mais um grande tempo com esse filho, só que dentro do formato jovem, porque esse filho não é mais criança, ele já saiu da fase da infância, agora está na fase jovem da vida, vivenciando o processo de sua juventude, o processo de sua adolescência, que vai até os seus 17 anos, e essa ponte que eu sempre reforço com os pais, uma ponte de 9 anos. Então, muitas coisas novas vão surgir do mesmo formato que muitas coisas novas surgiram quando esse filho era criança, na fase de infância. Então, pais e mães que entram no mundo jovem, estão engajados com seu filho, estão atentos, com uma escuta ativada, sabe? Ali, realmente escutando tudo sobre o seu filho, dando aquela atenção focada, vão perceber essas transformações nas modificações de suas escolhas. As cores começam a ser mudadas. De repente gostava mais do verde, de repente eu só gostava de preto. Tem jovem que quer vestir preto. Outra época, branco. É uma inconstância ainda, porque ele ainda está experimentando. Se o jovem ainda está experimentando, vivenciando novas situações, novas experiências, e é uma fase curiosa da vida, então
pais e mães devem ficar muito atentos, porque o que será que o filho jovem vai desejar experimentar durante sua juventude? Esse é o ponto de perigo, porque ao explorar pessoas, assuntos, lugares, novos contextos de vida, ele não tem ainda dentro dele uma firmeza de direcionamento, de posicionamento, uma firmeza de assertividade o suficientemente amadurecida para se posicionar com sim e com não diante de algumas situações em contextos muito tóxicos e nocivos para a sua vida. Então pai e mãe devem estar engajados com esse filho Para respirarem esse ambiente jovem, ouvirem as coisas desse ambiente jovem, escutarem, aliás. Porque às vezes o pai e a mãe ouvem muitas coisas variadas sobre o filho e isso fica no ar. mas não tem a escuta focada, direcionada A ter aquele nível de compreensão das necessidades que o filho está tendo em suas curiosidades, em suas transformações, nos seus tipos de relacionamentos com os variados tipos de amigos, e isso acaba sendo perigoso, porque quem ainda não está amadurecido é o filho. Quem ainda não sabe reger a vida com os melhores princípios, os melhores valores, é o filho, quem já sabe, é o pai e a mãe. aliás, sempre é o pai e a mãe que deve saber sobre isso, quais são os princípios e bons valores que regem a sua família, para que no momento de novidades, algumas modificações que vão surgindo, entrarem em ação esse pai e essa mãe com sua autoridade amorosa, direcionando, auxiliando o filho a compreender algumas coisas, alguns significados e ajudando esse filho a discernir entre o bem, entre o mal, entre o certo e o errado. É aí que entra esse pai e essa mãe para auxiliar o seu filho nesse processo de amadurecimento de vida, para que essa ponte da infância para o mundo adulto seja uma ponte mais segura, mais bem estruturada. E as novidades que vêm para a vida do filho jovem São justamente os amigos, roupas, músicas, games, lugares, assuntos variados, sexualidade aflorada. no nível de novos aprendizados, novos conhecimentos, porque principalmente na fase das curiosidades sexuais, o jovem ele tem muita curiosidade. O jovem atual já sabe de muita coisa e alguns até de maneira precoce já tiveram suas experiências da sexualidade, ou com os beijos, com toques físicos ou muito mais, inclusive muitas vezes até mesmo já tendo uma sexualidade ativa durante a fase da adolescência. É necessário estar muito atento a tudo isso, porque se o jovem está em franco amadurecimento, ele ainda não amadureceu o suficiente. O maduro da relação, o adulto da relação, Seus pais devem estar atentos a todos esses detalhes para direcionar o seu filho no melhor formato, para que lá ao final da adolescência tenha um sucesso, uma vida bem-sucedida e não uma vida recheada de vícios, maus hábitos, maus comportamentos, ações que ditam aí um mau caráter, não é? Uma má educação. Inclusive alguns pais e mães falam: que menino mal criado. bom, mal criado significa que ele foi Mal criado, ou seja, alguém não criou muito bem esse filho. E aí as palavras estão coerentes? Será? Com esse pai, com essa mãe? Será que esse pai e essa mãe não soube criar o seu filho desde o momento em que nasceu? Porque o filho na fase da adolescência, ele tem já um percurso de vida. A fase da adolescência é um meio, uma faixa etária que está no meio entre a infância e a adolescência. E aqui, nesse momento jovem da vida, há algumas respostas da infância, alguns detalhes que vão surgindo para que seu pai e sua mãe apare, né? Resolva, sabe? Tem ali um movimento de correção de atitudes, de palavras. O filho sempre cobra de seu pai e de sua mãe a parte que precisa ser melhorada em sua casa, em seu lar.
o filho jovem nos solicita nisso também, principalmente nesses momentos que essas novidades vão sendo afloradas na vida do filho. E mães que às vezes dizem: nossa, meu filho não se relaciona bem com determinados amigos, se sente excluído, não se sente aceito. Meu filho não tem bons amigos, o meu filho tem tido problemas de relacionamento, porque os amigos não entendem, não compreendem, não chamam para jogar bola, não chamam para andar de bicicleta, não convidam para jogar o videogame. Meu filho não é convidado, meu filho não é aceito, as pessoas não gostam do meu filho. E meu filho é tão bom. Cuidado, claro que nosso diamante tem maravilhosas características, inclusive por esses dias eu fiz alguns vídeos dizendo que o seu diamante tem excelentes características. E tem sim! Porém, não é porque ele tem excelentes características, filho maravilhoso, diamante da casa, que nós vamos fazer vista grossa para as partes, para as características que precisam ser lapidadas. Uma coisa é ser o filho abençoado, maravilhoso, lindo, né? O diamante, o brilho da nossa vida, nosso grande tesouro. E outra coisa é direcionar, lapidar esse diamante. Ele é um diamante, mas necessita ser lapidado. E se não for lapidado, finaliza sua adolescência como uma pedra bruta, recheada de crostras negativas, nocivas e tóxicas, que são esses maus hábitos, maus comportamentos, vícios, uma linguagem bem inferiorizada, limitada, não sabe se relacionar, não sabe se comunicar. E nós vamos sim lapidar esse diamante, justamente estando engajado bem dentro do mundo jovem, respirando tudo o que acontece com o nosso filho, para que no momento oportuno, mesmo oferecendo certas liberdades para um filho em momentos conforme o grau de confiança vai sendo aumentado, a liberdade também aumenta. Então sempre digo, quanto maior a confiança nesse filho, maior liberdade ele tem. Filhos que não têm confiança de seus pais também têm que ser privados de sua liberdade, porque os comportamentos, relacionamentos e comunicação mostram, revelam aos pais se esse filho, ele realmente merece aquele grau de confiança ou não. E nós devemos dizer sim ao filho: olha, eu não confio em você, por isso. Então eu tenho que tomar essas medidas com você. Você ainda não me deu uma resposta de que eu possa confiar em você. Ou, de outro modo: filho, eu confio sim em você, totalmente, porque você já fez isso, você fala assim. Você se comporta de determinada maneira e já mostra pra mim que eu posso ter um grau de confiança. Eu espero que realmente esse grau de confiança seja aumentado dia a dia, porque também será aumentada a sua liberdade. É nesse formato que vamos direcionar a ampliação ou diminuição do nível de liberdade desse filho durante a fase da adolescência, principalmente nos momentos de onipotência juvenil, que querem fazer tudo, falar com todas as pessoas, estar em todos os lugares, querem, mas às vezes não tem um amadurecimento nem grau de confiança compatível com aquilo que quer fazer. Então, os adultos da relação, com autoridade amorosa, amor, carinho, escuta ativa, assertividade, uma boa consciência a respeito do que está acontecendo, entram em ação para dirigir a vida desse filho que ainda não tem amadurecimento suficiente. E isso só acontece quando nós estamos, mães, pais, nós estamos muito atentos a todas as novidades, transformações, curiosidades que vão surgindo na vida desse filho. Muitas vezes o filho não vai bem nos relacionamentos com os amigos e é muito necessário que a mãe e o pai percebam por que esse relacionamento não vai bem. Pode ser que os amigos tenham lá suas características realmente negativas, mas o filho também tem seu lado. Então é muito importante reconhecer o que o filho fala para esses amigos. Qual é a maneira de conduta dele? Qual é o jeito dele agir? Será que ele também deixa a desejar com seus amigos? Porque não são só os amigos ruins, negativos. Às vezes o nosso filho também tem alguns comportamentos negativos, umas palavrinhas ali negativas com os amigos, que fazem com que os amigos, distanciem, principalmente onde todos estão na mesma exploração, nas mesmas transformações. Os colegas, os amigos estão no mesmo ritmo que o nosso filho nessa idade. Eles também estão vivenciando alguns tipos de medos, dúvidas, desejos, tantas modificações, e por isso
A autoestima oscila, o humor oscila, os temperamentos, a parte emocional tem uma oscilação grande. No mesmo dia é possível um jovem sentir variados tipos de sentimentos. O mesmo jeito que acorda não é o mesmo jeito que dorme. Acorda de uma maneira que 2 horas já está de outro formato. Você pensa que vai ser um dia alegre, daqui a pouco o filho está lá com a cara amarrada, brigando, falando alto, falando os palavrões, nervoso, né? Então há uma grande mesclagem de sentimentos no mesmo dia. E os seus amigos passam pelas mesmas coisas. Então imagina, uma galera que passam pelos mesmos enfrentamentos, mesmos tipos de dores, eles vão ter uma afinidade um com o outro em mesmo tipo de dor mais intensa, mesmo tipo de medo, a questão da aceitação um do outro, mas de uma certa forma é um campo de batalha onde eles também estão numa competição em quem sabe mais, em quem tem mais, em quem conhece mais, em quem já fez mais, principalmente na questão da sexualidade, quem é que já beijou, quem já abraçou, quem já ficou com quantos, quem é o crush, quem é a paquera, quem é o namorado. Vai ficar, vai namorar. Quantos foi naquela noite, principalmente se vai para baladas, para lugares já onde ferve, né, a questão da paquera, os flertes, essa questão dos contatos físicos, dos namoros, às vezes precoce, sem amadurecimento suficiente para isso. Então, os princípios e os valores que os pais regem sua família precisam nortear a vida desse filho, para que quando ele esteja nesses momentos aflorados de competição da sexualidade, inclusive, porque todos estão conhecendo coisas e um quer mostrar para o outro que mais conhece. E o mesmo, a gente tem que reconhecer que o filho da gente não quer ficar para trás para ser o menor da turma, nunca. Ele quer ser grande como o outro, quer pertencer ao grupo. E às vezes entra por caminhos aí bem enroscados para praticar comportamentos fora da época, precocemente, só porque preciso pertencer àquele conjunto ali, àquele grupo, com aquela galera que já beija, que já abraça, que já namora, e eu tô ficando para trás. Ele não quer ficar para trás, ele quer pertencer a este grupo. Então é uma coisa muito acirrada. Então olha quanta coisa vai acontecendo. E se a mãe e o pai não estiverem atentos a essas seleções que vão acontecendo em sua vida jovem, na vida desse filho, fica meio que impossível entender o emocional, por que o filho está, de repente, destratando alguém na família, tratando ali com uma educação bem ruim. Será que ele foi mal educado mesmo, ou é que naquele dia ele não está muito bem? O que está acontecendo? É preciso saber o que está acontecendo. E dentro das seleções naturais, o filho jovem, ele vai selecionar conforme os seus interesses, os seus próprios interesses, próprios gostos, sabe? Sobre as próprias coisas que mais ele tem desejo, que mais aflora a curiosidade e o interesse dele. Ele não vai escolher coisas assim como seu pai e sua mãe, que já tem uma cabeça adulta. Ele não fará isso. Ele fará escolhas, seleções naturais da juventude conforme esse despertar desses interesses, desses desejos. E se é necessário, nesse despertar dos desejos, interesses, curiosidades com uma intensidade um pouco mais elevada, até experimentar coisas antes da hora, só pelo fato de ter que pertencer a um grupo de amigos, ele assim o fará. E quando não consegue, porque se sente diminuído, a autoestima fica lá embaixo, ele começa a ter problemas, né? Movimentos, episódios depressivos, mau humor constante. Fica deprê, começa, eu tô deprê, hoje eu tô deprê, hoje eu não tô bom. É assim que eles falam, né? Ou entram pra sua caverna, seu quarto, seu refúgio, ficam isolados lá em silêncio, não querem falar com ninguém, passam o dia todo isolado, silencioso, mas dentro dele tem um comichão ali, tem um vulcão, tem um negócio acontecendo, e ele está com um mal-estar o dia todo. E às vezes sai daquele quarto com aquela cara feia, não é? Carranca lá, que não pode nem olhar pra ele, que fala, o que foi? Né? Já reclama com a gente algumas coisas, por que estão me olhando assim? Ih, mas não posso pegar nada aqui, não posso fazer nada.
volta rapidinho pro quarto, porque não quer nem que a gente tome contato com ele, porque vai que a gente pergunta alguma coisa. Temos que ter esse entendimento. Então, há uns detalhes que vão acontecendo nessas seleções naturais da vida desse filho jovem. São seleções naturais, porque naturalmente essas coisas vão acontecer durante a juventude do filho. Ele vai passar a fazer suas seleções. Selecionar certos tipos de amigos que têm afinidade, têm afins, comungam dos mesmos assuntos, mesmos gostos, mesmos interesses. Sua personalidade vai sendo lapidada e por isso escolhe muitas vezes de forma divergente de seus pais, mas mesmo nas escolhas divergentes, quando é regido pelos princípios e valores da família, as escolhas são boas, são positivas. Não tem problema escolher diferente. O problema é quando escolhe mal, quando tem experiências nocivas e tóxicas por influências também externas. Tóxicas, nocivas. Então o pai e a mãe que está engajado, que entra nesse mundo jovem, está mesmo nesse posicionamento em direcionar seu filho nos princípios e valores que regem sua família, estarão mais aptos a trazer esse melhor direcionamento para o filho, numa autoridade amorosa. Justamente porque os pais são os diamantes que vão lapidar esse diamante. Então é muito importante que entenda que o filho fará inúmeras escolhas durante sua juventude, mas as melhores escolhas podem e devem sim serem norteadas e também direcionadas nesse formato de lapidação por seus pais, ainda que as escolhas sejam muito diferentes, divergentes daquilo que o pai ou a mãe escolha para seu filho. O importante é a consequência. Qual é o resultado dessa escolha, dessa opção nas seleções naturais em que o filho jovem fará durante todo esse processo de 9 anos, nessa ponte que vai ligar a infância ao mundo adulto. Então esteja atento aos tipos de seleções, às escolhas, às opções naturais que vão surgindo nesse leque de variedades durante a juventude de um filho. Pais e mães engajados estão atentos e entendem quais são as variadas opções que existem para esse filho e estão lá para auxiliar, lapidar o seu diamante, para que seja feita a melhor escolha, para que também obtenha ao final de sua juventude os melhores resultados. Diamantes lapidam diamante, porque justamente o seu filho é um diamante.